barulho simulado que tem aqui dentro. Legal, né? Muito show! E olha aí, conseguimos o 0 a 100 em 6,49. Nada mal. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mercedes-Benz EQS 450 Plus. Modelo 100% elétrico SUV grande da marca alemã com 7 lugares. Pessoal, vocês já viram aí no canal, a gente fez aí há algum tempo o EQS 53 AMG. E agora nós estamos trazendo aí o SUV. Inclusive aqui já vai uma mudança na nomenclatura. Vocês perceberam que os dois são EQS, mas um tinha lá aquele conceito de coupé esportivo e esse aqui é um SUV? Pois bem, nesse vídeo eu vou explicar isso e muito mais dessa nave espacial da Mercedes-Benz. Então vamos relembrar um pouco da nomenclatura, né? Começou tudo no EQC, o SUV, digamos assim, médio da Mercedes-Benz, que foi o primeiro que a gente viu aqui no mercado brasileiro. Logo depois veio aí o EQA e o EQB, os modelos menores, também em carroceria de SUV. Posteriormente a isso, a gente viu o EQE e o EQS. O EQE na construção de um sedã e o EQS também na construção de um sedã maior. Só que agora a gente tem aqui o EQS SUV. Inclusive nós fizemos uma matéria no canal com o executivo da Mercedes-Benz que explicou essa mudança de nomenclatura. Porque no passado, os modelos a combustão vão pegar a equivalência do que nós teríamos aqui no combustão. Nós teríamos o Classe S, que seria aí o sedã de luxo grande, e o derivado dele como SUV seria o GLS. Mesma coisa, o Classe E, aí você tem o GLE. Tem também a Classe C e o GLC. Mas na linha EQ 100% elétrico, aí o carro tem o mesmo nome, apenas com um sobrenome para mostrar o tipo de produto que ele é. E o 450 Plus, o maisinho depois do número, o que é isso? Se você olhar sites norte-americanos ou até mesmo o site alemão da Mercedes, você vai perceber que existem outras versões desse carro. Então tem o 450 Plus, que é esse, que tem motor elétrico apenas no eixo traseiro, ou portanto, tração traseira. Aí existe o EQS 450 Formatic, que tem 2 motores elétricos, tração integral nas 4 rodas. E existem versões acima do 450, também com tração integral. Então por que o Plus nesse que só tem tração no eixo traseiro? Porque esse carro tem a maior autonomia de todas, né? Então, como ele só tem um motor elétrico, isso faz com que o carro gaste menos energia e tenha uma autonomia maior que todos os outros. O EQS é um modelo enorme, só de comprimento 5,12 metros e o entre-eixos extremamente generoso, 3,21 metros. Claro, é um veículo SUV grande de 7 lugares. Então a gente tem aqui proporções muito generosas. Posição do motorista, acabamento de porta, de excelente qualidade. Essa parte superior parece um tipo de couro, costura contrastando, e esse mesmo material você tem aqui onde apoia o braço. Aí toda essa região aqui, onde eu estou passando o dedo, você tem aqui um couro acolchoado. Nessa parte de baixo, você tem um material emborrachado. A única hora que você vê o plástico duro é aqui dentro e aqui nessa parte que não aparece quando a porta está fechada. E você ainda tem, no porta-objetos ali embaixo, borracha, para evitar que as coisas façam barulho. Mas o que me chamou muito a atenção foi essa peça aqui, que parece bastante madeira de verdade. E não é só isso. Você também tem aqui as fitas de LED, que você consegue personalizar, e até mesmo aqui dentro da maçaneta você tem iluminação, e aqui na borda também iluminação personalizável. Aí você tem esse painel aqui onde você pode fazer o ajuste do banco, né? Então você tem aqui para fazer o ajuste de encosto, distância e tudo mais. Aqui, 3 opções de aquecimento do banco, 3 opções de ventilação do banco, 3 posições de memória, e quando você aperta esse botão, esses controles passam a controlar o banco do lado do passageiro.
Vindo aqui para dentro, a continuação do que você vê na porta, né? O mesmo material que você tem aqui acompanha toda a parte superior do painel. Depois o couro também acompanha esta parte daqui. E esse material aqui embaixo é o emborrachado. Aqui você tem o controle dos faróis e o acionamento eletrônico dos freios. E até mesmo a iluminação que contorna o painel, a fita de LED e até mesmo a iluminação aqui na saída de ar acompanham todo o conjunto da porta. É um acabamento elogiável em matéria de beleza e funcionalidade. O volante também tem aqui ajuste elétrico de altura e de profundidade, lembrando que esse ajuste está indexado à memória de posição de banco. Você também tem aqui atrás os pedal shifts, vamos explicar como é que isso aqui funciona, uma vez que esse aqui é um veículo 100% elétrico, e aí os controles. Este lado aqui do canto superior esquerdo controla o painel à frente do motorista. Esse aqui controla a tela do multimídia. Aqui as funções dos auxílios de condução como controle de cruzeiro, e esse outro lado você controla funções de áudio da multimídia, como também atender e encerrar a chamada de celular. Banco da segunda fileira, para começar, acabamento de porta, repete tudo que a gente viu lá na frente. É a mesma qualidade de acabamento de porta. E olha o espaço que você tem aqui na segunda fileira. Do meu joelho ao encosto do banco, tem muito espaço. Você consegue tranquilamente aqui cruzar as pernas. É um espaço muito digno. Outra coisa, tá vendo esse banco onde eu estou sentado? Aqui na porta você tem o controle do banco. Então ó, você pode levar o banco para frente, como eu estou fazendo aqui. E tá vendo o encosto aqui também, ó? Você pode levantar aqui o encosto, tá? Olha que legal. Você controla isso pela porta, então você consegue fazer esse ajuste de forma bastante prática. E aqui atrás tem muito mais coisas, começando por essas iluminações, olha que legal, em barra de LED, né? Então você tem aqui e aqui do lado, inclusive essa daqui é luz de leitura. Alça de segurança aqui no teto, tem o teto panorâmico também, aqui a parte de trás, separada ali da parte dianteira, e saída de ar-condicionado é o que não falta. Então você tem saída aí na coluna B e tem saída aqui no meio. E você consegue mudar o direcionamento. Se você quiser a saída lá embaixo, você aperta aqui, ele vai dar a saída lá embaixo. Ou aqui ele vai colocar em cima e embaixo. E aí você controla todas as funções do ar aqui. Você tem aqui a opção de controlar a velocidade, você consegue controlar a temperatura. E olha que legal, aqui atrás, hein? Eu vou aumentar a temperatura. Olha aí, fica vermelho, tá vendo? Você coloca para esfriar e ele fica azul. Então quer dizer, até aqui atrás o sistema de ar-condicionado é responsivo com a iluminação de porta. Como a gente tem muito espaço aqui na segunda fileira, para eu testar o conforto da terceira fileira, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os dois bancos aqui para frente, de modo a ficar com uma posição confortável, comparável aí a outros modelos, olha só. Eu ainda tenho uma distância boa aqui do meu joelho ao encosto do banco, e o encosto ele está numa posição muito relaxada. Eu mesmo não usaria o banco dessa forma. Se eu fosse fazer uma viagem, talvez eu colocasse o banco aqui nessa posição. Aqui eu estou numa posição confortável para viajar. Vou deixar os dois bancos dessa forma, vamos ver como é que fica lá na terceira fileira? E como que você faz o acesso à terceira fileira? Tem um botãozinho aqui que você aperta, dá um toquinho, o que que ele faz? Ó, ele leva o banco para frente, ele leva o banco também ali do motorista para frente e dobra o banco para você conseguir fazer o acesso aqui à terceira fileira. Fazendo a distribuição do espaço, olha só, aqui atrás eu consigo sentar, o meu joelho não chega a encostar, ele fica bastante próximo aqui do banco, mas eu consigo sentar aqui, vou até dizer, é uma posição relativamente confortável para uma terceira fileira de bancos. Aliás, dos carros que normalmente a gente testa, eu não encontrei nenhum outro com esse conforto na terceira fileira de bancos. E tem mais algumas coisas legais, tá vendo isso aqui? É a saída do ar-condicionado, então tem até um botãozinho aqui para você abrir ou fechar a saída do ar-condicionado, que você controla lá da frente. Tem mais. Dos dois lados, tem aqui um porta-copos, esse porta-objetos, e duas portas USB do tipo C. Desse lado, e aqui do lado onde eu tô também é exatamente igual. Então você percebe que quem vai aqui na terceira fileira de bancos, vai com conforto relativo. E tem até mesmo essa luz, essa barra em LED aqui para iluminar. Então, para uma terceira fileira de bancos,
eu gostei bastante. E para voltar o banco na posição normal, só dá um toquinho aqui, segura um pouquinho, ele vai voltar, só que tem um detalhe, hein? Tá vendo? Ó? Ele não volta completamente, ele volta nessa posição, que é uma posição mais ereta, talvez por uma questão de segurança, até para se tem alguém sentado ali atrás, não esmagar a pessoa, a perna da pessoa. São cuidados que os alemães pensam. E aí o que você faz? Usando o controle da porta, aí você vai fazer o ajuste da forma que você quer do encosto, tá vendo? Você vai colocar o encosto na posição e até mesmo o banco para frente ou para trás, distribuindo o espaço. Mas de toda forma, eu achei a solução muito interessante, principalmente do ponto de vista de segurança. Esse é o espaço que você tem disponível quando a terceira fileira de bancos está armada. A Mercedes não informou qual é essa capacidade aqui em litros, mas olhando aqui, acredito que você consegue colocar duas daquelas malas cabin size que você leva dentro do avião, no padrão, né, tradicional, e mais duas mochilas sobre essas malas. Pode não ser um espaço muito grande, mas quando a gente compara com outros modelos que tem 3 fileiras de bancos, esse espaço aqui está muito bom. Em se tratando de um veículo 100% elétrico, você deve estar imaginando que essa bolsa aqui traz o carregador portátil. E não é bem assim. Quando a gente vê o interior da bolsa, o que a gente tem aqui na verdade é um cabo que você utiliza naqueles carregadores que não tem cabo. Então, esse lado é o que você conecta no veículo. E esse outro lado é o que você insere no tótem do carregador, que tem só a portinha para você colocar esse cabo. Então, ele na verdade é um cabo para os carregadores que não tem cabo. Aqui no Brasil é muito raro de encontrar isso. Existem alguns, eu já vi, mas é bastante raro. E o detalhe, isso aqui não funciona como cabo extensor para você conseguir, vamos supor, tá num carregador que o cabo não chega na porta de carregamento, tentar colocar isso como extensor? Não funciona. Existe mais um compartimento, esse daqui, que inclusive tem esse ganchinho para você pendurar ele aqui e não ter que ficar segurando a tampa. Algumas coisas que você encontra. Este equipamento serve para quando você rebate todos os bancos, você monta ali dentro do carro, separando a parte de carga da parte dos passageiros. É um equipamento muito legal, a gente já viu isso aqui em vários carros alemães, e até uma questão de segurança, né? Porque se você vai colocar cargas acima ali do limite da janela, isso aqui impede que as cargas escorreguem para frente no caso de uma frenagem mais brusca. Você também tem aqui, isso aqui é a cobertura retrátil para quando você não está usando aqui a terceira fileira de bancos. Então você põe a cobertura ali nos encaixes e aí fica a cobertura retrátil. E por fim, você tem isso aqui, que é o sistema de reparo de pneu, onde você tem aqui o selante e o compressor. Então como vocês estão vendo, esse carro aqui não oferece step. Para rebater a terceira fileira de bancos, primeiro você aperta esse botão para dobrar o encosto, levanta essa trava e empurra o banco. Procedimento bastante simples. E aí você passa a ter todo esse espaço para acomodar a bagagem. Nessa configuração, a Mercedes fala que o espaço é de 565 litros na medição VDA até a altura dos vidros, mas é importante vocês observarem. Vocês estão vendo que aqui o lado direito, eu estou com o banco mais recuado para trás possível e o mais inclinado. Então, se todos os bancos estiverem nessa posição mais recuada, serão 565 litros, mas ainda assim você pode, às vezes, avançar o banco ali da segunda fileira um pouco para frente para conseguir ganhar espaço para mais bagagens. A Mercedes não informou o quanto ganha, mas ali é o suficiente, por exemplo, para você colocar umas 2 ou 3 mochilas a mais, além dos 565 litros, se você avançar os bancos para frente. E se você quiser levar só 2 pessoas e transformar o carro num veículo de carga, olha como é fácil. Tem esses botões aqui que você aperta e segura, ó, ele vai rebater um lado, aperta o outro botão e segura, ele rebate o outro. Faz isso de forma totalmente automática. E aí, nesse caso, você vai ter uma capacidade de carga impressionante de 2020 litros. E como vocês viram, é quase que um assoalho totalmente plano. É muito espaço. E para armar os bancos, tão fácil quanto rebater. Só puxar aqui o botãozinho, olha lá, e ele começa a armar os bancos. Sempre lembrando, ele não volta o banco naquela posição inicial, ele deixa o banco um pouco inclinado, para aí sim, quando você sentar lá,
Usando o botão da porta se faz o ajuste definitivo de encosto e distância. Interior de muita qualidade, a gente vê isso também nos bancos. É um couro muito bom, inclusive o banco é microperfurado, uma vez que ele tem ventilação, e dois tipos de couro, né? Onde você sente aqui na lateral um outro tipo, com uma costura aqui em branco. A gente também percebe nesse carro esse tipo de travesseiro que ele consegue ser retirado aqui com velcro. Eu, por exemplo, aqui no banco do motorista, tirei e guardei o do motorista no porta-luvas, mas você tem essa opção também. Aí, o console, aquele mesmo material da porta e do painel, quando você aperta, você descobre um enorme porta-objetos, inclusive com duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Você também tem esse console que quando você empurra para frente, a gente vê mais duas portas USB do tipo C, carregador de celular por indução. Esses são porta-copos. Você aperta aqui embaixo, ó, ele abre o porta-copo para prender aí com bastante facilidade. Apertou aqui, cobre, e aqui alguns controles, né? Algumas funções de atalho da central multimídia, incluindo até o botão de ligar e desligar o veículo. E você ainda tem esse espaço adicional aqui embaixo. Tem até mesmo aqui um elástico para você poder prender alguma coisa que não deva ficar rolando. E olha só, mais duas portas USB do tipo C para carregamento. Muito bem pensado em porta-objetos. Assim como já vimos na EQS 53 AMG, aqui tem uma super tela chamada de Hyper Screen. Quando você liga o carro, você consegue ver. Você tem uma tela dedicada para o passageiro da frente, tem essa tela central enorme, inclusive com mapa de GPS embarcado, e o painel à frente do motorista, que é mais uma tela. E todas essas telas são interativas. A tela do passageiro só funciona se tiver alguém sentado aqui. Então, no momento que eu me sento, ele até habilita aqui um botãozinho para poder ligar a tela. Apertando, você tem praticamente os mesmos menus da tela principal. O passageiro consegue programar aqui um destino na navegação, ele também pode ver as funções EQ do carro, em matéria de carregamento, funções elétricas, telefone, rádio, mídia, ou ainda a parte de conforto do veículo. O passageiro consegue controlar as massagens do banco, a luz ambiente e até mesmo os programas de massagem revitalizante que o carro tem. Isso aqui é muito legal. E ainda informações técnicas do carro, o passageiro consegue ver aqui da direção, inclinação, pedal de freio, acelerador, fluxo de energia, ou ainda acertar algumas configurações do veículo ou até mesmo da central multimídia. Então, o passageiro tem uma tela dedicada para fazer interação com o veículo. E tem mais. Aqui tem um detalhezinho, tá vendo aqui o símbolozinho do fone com Bluetooth? Então você pode parear um fone Bluetooth, o passageiro consegue usar uma fonte de áudio com fone diferente do resto do carro. Aqui no console você tem esse painel touch com alguns atalhos da central multimídia. Começando por esse, que você consegue escolher aí os modos de condução do carro, Comfort, Sport, Individual que você configura e também o modo de economia. Você tem esse botão para acionar o sistema de câmera 360 graus do veículo, escolher as várias visões possíveis. Este outro botão aqui, que você consegue acessar as informações de energia do carro para recarga e tudo mais. Este, dedicado às funções de assistência à condução, também tem aqui o Head-Up Display se você quer ou não ele ligado, modo lava-jato para dobrar os espelhos, levantar o nível da suspensão para passar em obstáculos mais difíceis e até mesmo correntes para pneus. Aí no caso nós não usamos isso no Brasil, que isso é só usado em caso de neve, né? E daí você ainda tem aqui botões para interagir com o volume da central multimídia, emudecer o som, e olha que coisa legal, tem gente que não gosta de tela, né? Dirigir à noite sem tela ligada, então você aperta esse botão, aperta aqui, e ele apaga as duas telas principais, a do meio e a do passageiro, deixando apenas o display à frente do motorista. Independente da tela que fica na parte superior, essa parte de baixo é sempre mantida, pois são os controles diretos do ar-condicionado. Então você pode fazer aqui o controle de temperatura, né, o lado do motorista, você tem o lado do passageiro,
algumas funções diretas, mas se você quiser informação ampliada, você aperta menu de climatização. E aí ele vai abrir todas as informações do sistema de ar-condicionado. Então você tem aqui, primeira fileira de bancos, que você consegue escolher o direcionamento, se você quer sincronizar as temperaturas, se quer o sistema de ar-condicionado ligado ou apenas ventilando. Aqui tem um menu para o ar confortável, econômico e super econômico. Depois, você tem o menu da segunda fileira de bancos, também você quer controle automático, direcionamento, temperatura e velocidade. Terceira fileira de bancos, aqui você vê que ele já não tem aquele controle tão amplo, né? Você só consegue dizer se você quer mais frio ou se você quer uma velocidade maior ou menor lá na ventilação da terceira fileira de bancos. Tem esse menu que é a qualidade do ar. Então ele mostra aí, com aquele filtro de partículas, como é que está do lado de fora, quantidade de partículas, e como é que está aqui do lado de dentro do carro. Muito legal. Você também tem a opção de ionização, se você quer ou não ela acionada. Tem a opção do perfumador, que aí é um acessório que você compra e coloca dentro do porta-luvas, o potinho de perfumador controla aqui o quanto você quer de odorização, e aqui o sistema de renovação, se você quer aberto ou fechado. E por último, você tem um menu de pré-climatização, que você pode programar horas específicas e antes de entrar no carro, o carro já vai climatizar o veículo da forma que você quer. É um ar-condicionado de última geração. Aqui na central multimídia, normalmente, a tela default é essa do super mapa de GPS, né, que obedece àqueles gestos de pinça que você consegue fazer aí com bastante facilidade, colocar em modo 2D, norte para cima, que a gente já conhece de outros sistemas. Aí você tem esse menu aqui, que é o Home, onde ele abre aqui os menus principais. Então você vai ter várias opções. Você tem um menu dedicado à parte de informação elétrica do carro, você tem um menu de informações de condução, fluxo de energia ou o estado do veículo. Aqui você consegue ver o quanto você está virando a roda, você consegue ver o quanto você está pisando no freio ou no pedal de acelerador, a altura da suspensão, então ele te dá um status do carro, inclinação do carro. Você também tem aquele menu de conforto, onde você consegue startar massagens, né, nos bancos dianteiros. Você também tem aqui a cinética do banco, que são aqueles pequenos movimentos que o banco faz para mudar a posição enquanto você está dirigindo, e você tem várias opções para poder fazer isso. Configuração da luz ambiente, a gente já mostrou isso em outros carros da Mercedes, você pode usar uma única cor, multicor, você também tem aqui o controle da luminosidade, os efeitos que você quer, e aqui são programas específicos que eles mesclam não só a massagem dos bancos, mas também todo um ambiente no carro. Então você coloca aqui vitalidade e aperta o play, o que que ele faz? Ele muda a cor do carro, coloca uma tela dentro do tema e os bancos também acompanham a massagem dentro desse tema. Então ele cria todo um ambiente, e são vários ambientes disponíveis, né? Ó, tem esse aqui, o nome sugestivo, né? Prazer. Aí ele também cria essa atmosfera, ou seja, é um negócio assim muito diferente do que todo mundo está acostumado, né? E você consegue startar tanto para o motorista quanto para o passageiro as massagens específicas. Acaba sendo muito diferente daquilo que a gente está acostumado nos carros. O painel à frente do motorista é configurado usando os botões aqui do lado esquerdo na parte superior. Então você tem aqui a tecla Home, onde você consegue, por exemplo, mudar o estilo. Você tem esse estilo mais sutil, você pode colocar aqui um estilo bem mais esportivo no painel. Você tem o clássico da Mercedes. Pode colocar o mapa de GPS em toda a tela. Colocar a informação da parte de assistência à condução, de forma destacada, ou ainda as informações de serviço do carro, né? Que ele vai te mostrar ali, por exemplo, pressão dos pneus e eventualmente algum alerta que esteja acontecendo. E tudo isso você faz usando aqui os botões do volante. Você também tem na parte central a possibilidade de escolher informações. Então você vai poder começar aqui com um odômetro parcial, um odômetro total. Aqui um computador de bordo que vai medir após a partida do carro,
esse que você consegue resetar, inclusive está aí com a nossa média de utilização dos últimos 96 quilômetros, indicação eco, autonomia do carro, e aqui uma coisa interessante porque ele te dá a mínima autonomia e a máxima autonomia com a bateria que eu tenho agora. Então, se eu usar o carro de forma muito agressiva, a mínima autonomia será 295. Como eu estou usando o carro de forma muito eficiente, ele está projetando a máxima autonomia ali de 593. Você também tem aqui o Attention Assist, que mede o seu estilo de condução, fonte de áudio e, por fim, o mapa de GPS. Então você consegue ver aqui que o motorista, de forma bastante simples, consegue interagir de várias formas com o painel, utilizando aqui os botões do volante do lado esquerdo. O pacote de assistência à condução desse carro é o mais sofisticado que você encontra na Mercedes-Benz. Ele é composto por um radar frontal eletromagnético que fica aqui atrás do símbolo da Mercedes aqui na frente, e olha só, 3 câmeras. Então ele tem 2 câmeras na parte superior e mais uma aqui na parte de baixo, que é responsável pela realidade aumentada. Então o carro vai ter controle de cruzeiro adaptativo com função stop and go, tem também o sistema de centralização de faixa, aviso de saída de faixa, entre outros suportes que a gente vai mostrar dirigindo. Mas o grande diferencial é realmente ali a câmera de realidade aumentada. Sistema de iluminação é extremamente moderno. Aliás, o mais eficiente que a gente encontra na Mercedes-Benz é o Digital Light. Inclusive aqui do lado a gente consegue olhar aqui nos projetores a informação Digital Light. O que vocês estão vendo aqui agora é a assinatura do carro, a assinatura luminosa, que inclusive corta aí o carro de fora a fora. Mas esse farol, ele é muito inteligente. Então quando a gente liga o farol, você já percebe que ele tem um acendimento mais suave. Aí você também tem o farol alto, que é bastante eficiente com os 2 projetores, e olha só, quando você dá pisca, ele tem ainda um farol que ilumina de lado, para melhorar a iluminação. Mas não é só isso, porque o Digital Light é um farol inteligente, então ele usando uma daquelas câmeras que está ali no para-brisa, ele consegue entender o trânsito à frente do carro e criar recortes na imagem. Então é um farol totalmente ativo que produz uma iluminação extremamente eficiente e dinâmica. Sob o capô de um veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa, e no caso aqui do EQS 450 Plus, surpresa maior ainda, porque o capô não abre. A única forma de se abrir esse capô é na concessionária, então não tem como o usuário mexer no que está aqui embaixo. A única coisa que o usuário consegue fazer é abrir essa portinha aqui do lado, e aí você vai ter essa bandejinha para você completar a água do limpador de para-brisa. O resto, todo o outro resto de manutenção nesse carro, somente na concessionária. Suspensão do modelo, também de primeiríssima linha. Aqui na frente é um sistema 4Link. Já na parte traseira é um sistema 5Link, totalmente independente. Mas o fato curioso dessa suspensão é que ela não utiliza mola e amortecedor. Então ela tem uma bolsa de ar, Mercedes chama de Hermetic, que é uma bolsa que inclusive é extremamente confortável, e se você precisar, você consegue levantar a suspensão do carro. O carro consegue subir até cerca de 4 centímetros para atravessar obstáculos um pouco mais difíceis. Rodas e pneus. A roda diamantada em 2 tons, aro 21 polegadas. O pneu é um 275 de largura, perfil 45. Inclusive, se a gente olhar aqui com muita atenção, você vai ver a inscrição MO. A Mercedes-Benz tem alguns carros que essa inscrição é MOE. O MOE significa Mercedes-Benz Original Extended. No caso seria o pneu Ram Flat. Esse aqui não é Ram Flat, por isso que é só o MO. Mas é um pneu específico produzido para esse carro. A maçaneta aqui também é diferente. Claro, o carro tem um sistema de chave presencial. Vocês estão vendo que a maçaneta está para dentro da carroceria. Basta você aproximar a mão aqui do sensor, ele ejeta a maçaneta para você conseguir fazer acesso ao veículo. E na hora que você tranca o carro, ele recolhe a maçaneta. Esse processo de sensor funciona em qualquer uma das maçanetas. Aqui na maçaneta traseira, passou a mão na maçaneta, ela abre. Aliás, ela abre as 4 maçanetas do carro.
Ele identifica a chave próxima e faz esse procedimento. Aqui na parte traseira, você também tem aquela assinatura luminosa totalmente em LED que corta o veículo de fora a fora. Outra curiosidade, esse carro tem um sistema de câmera 360 graus, só que você não consegue ver a câmera traseira. Por quê? Ela está escondida aqui atrás do símbolo da Mercedes-Benz. Quando você engata ré, o símbolo abre e expõe a câmera. Só que esse símbolo também tem uma outra função. É a espécie da maçaneta para você poder fazer o acionamento aqui para abrir a tampa do porta-malas. Aliás, essa tampa do porta-malas, você tem várias formas de abrir e fechar, e também pode fechar ali no botão dela. E olha o detalhe, só liga a luz depois que a tampa está fechada. Como eu mencionei antes, esse aqui é um veículo de tração apenas nas rodas traseiras. Tem um motor aqui elétrico síncrono e esse motor elétrico tem uma equivalência de 360 cavalos. Mas o que mais impressiona é o torque, 58 kg de torque aproximadamente. Esse motor elétrico consegue fazer a aceleração de 0 a 100 do EQS 450 Plus em apenas 6,7 segundos, marca boa, e a velocidade máxima limitada eletronicamente de 210 km por hora. Para movimentar essa nave, precisa de uma bateria monstruosa. E olha, é uma bateria com 120 kWh de capacidade. Mas o líquido utilizável dela, inclusive o número que a Mercedes-Benz Brasil divulga, é de 108,4 kWh. Só para vocês terem uma ideia, essa bateria tem 432 células. Ela trabalha com aquela rede de 400 volts. E olha, uma coisa legal, desde que a Mercedes começou com a linha aqui no Brasil, essa bateria aqui tem uma garantia de 10 anos. É a maior garantia de uma bateria de qualquer outro veículo 100% elétrico no mercado brasileiro. Outro detalhe importante, a bateria utiliza aquela tecnologia de níquel manganês cobalto, que é a mais comum entre os veículos 100% elétricos. E outro detalhe também que a Mercedes disse desde lá do começo, se houver a necessidade de fazer manutenção dos módulos da bateria, é possível fazer essa manutenção aqui no Brasil. Então, na eventualidade de um problema, você não precisa trocar a bateria inteira do carro, apenas os módulos defeituosos. E para carregar essa bateria? São duas opções. A primeira é usar aqui a tomada superior, que é a tomada de corrente alternada AC do tipo 2, e nesse caso a potência máxima que você consegue colocar aí é de 11 kW. Mas também tem a possibilidade de carregar o carro em corrente contínua. Nesse caso, você vai usar a tomada aqui completa. E a capacidade máxima de carregamento que esse carro pode receber em corrente contínua são 200 kW. Mas é claro, nós vamos fazer o nosso teste completo com as várias opções de carregador para a gente ver como é que o carro se comporta. E a autonomia? Sempre ponto polêmico em veículo 100% elétrico. O Inmetro diz que esse carro tem uma autonomia de 411 km, mas a gente sabe que o Inmetro tem uma régua muito rígida e pessimista. Tem também aquela indicação WLTP, né, circuito europeu, só que esse é muito otimista, fala em até 671 km de autonomia. Mas como eu já mostrei várias vezes para vocês, uma forma de você saber a autonomia real do carro, aqui no Brasil, dirigindo de forma moderada, é pegar o número do Inmetro, o número do WLTP, somar e dividir por 2. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma autonomia de 540 km. Mas é claro que nós vamos testar isso para vocês. Hora de fazer aqui o teste de aceleração noturno com o EQS 450 Plus. Vamos ver como é que o carro se comporta à noite? Também já dá uma olhadinha aí no farol. Para esse teste de aceleração, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar o carro aqui para o modo Sport. Então você tem o modo econômico, Comfort e o modo Sport. E vamos aproveitar para usar aqui na tela da central multimídia o gráfico de informações do veículo, que a gente consegue ver aqui pedal de freio, pedal de acelerador. E eu também vou mudar o painel aqui para o modo esportivo. Vamos lá, largadinha estolada, vamos ver aí como é que o carro vai se comportar. Pisando no freio, acelerador, soltando. Olha o barulho simulado que tem aqui dentro, legal, né? Muito show! E olha aí, conseguimos o 0 a 100
em 6,49. Nada mal. Agora vou mudar o modo de condução. Vou colocar aqui no modo Comfort. Também vou passar para o painel clássico. E vamos ver aí se tem muita diferença. Pisando no freio, no acelerador e vamos lá. Soltando. Também tem um barulhinho simulado. E olha aí, conseguimos o 0 a 100 em 6,53. E agora, já que estamos aqui, vamos testar o carro no modo econômico. Será que tem mudança? Vamos descobrir. Vou usar aqui o gráfico de apoio, freio, acelerador, saindo. Até no modo econômico tem o barulho de simulação. E conseguimos aqui 6,55. Nada mal. Testar agora o Digital Light, farol, aqui na estrada. Primeira coisa que a gente tem que ver é se o modo automático está ligado. No painel, canto inferior esquerdo, você tem aqui o símbolo do farol, em verde. Só que quando você gira ele para o modo automático, aparece aquele ícone branco ali, com um azinho no meio. Toda vez que o farol estiver aqui com esse azul, significa que ele já está usando a função automática aí do Digital Light. Ele já está funcionando e a gente percebe que a lateral direita tem mais iluminação do que o normal. As placas, por exemplo, elas ficam com uma reflexão de luz maior. Até para a gente conseguir ver a diferença, eu vou colocar o farol no modo normal. Olha, como as placas já ficaram mais escuras. E agora eu vou passar para o modo automático. O detalhe é que ele faz uma iluminação progressiva. Então você quase não percebe a iluminação adicional, porque ela acende e apaga de forma progressiva e aí a transição é bastante suave. O nosso lado direito aqui está recebendo mais luz por conta do Digital Light. Temos um carro aqui do lado esquerdo, por conta disso ele está sendo recortado aqui na imagem, mas o lado direito tem uma iluminação maior. A gente consegue ver bem isso quando a gente desliga o modo automático. Vou desligar aqui, ó. Sem o modo automático, farol convencional, e com o modo automático, a iluminação crescendo suavemente aí nas laterais. Então, o sistema está entendendo os carros que estão à minha frente e não está colocando iluminação nesse momento na via, apenas na lateral, que é onde a gente não tem veículos. Aqui na frente agora, nós vamos pegar um retorno que é bastante escuro. Aí fica mais fácil da gente perceber a mudança do farol. Lembrando, né, que você tem que ter alguma velocidade no carro para que o sistema funcione. Se você estiver andando muito devagar, o sistema não atua. Vou pegar agora aqui o retorno, à nossa direita. O sistema já está atuando. Você vê que a gente tem praticamente farol alto ali na frente. Eu vou diminuir bastante a velocidade do carro. Olha lá, ele desligou agora o sistema. Não, manteve o sistema ligado. Vamos ver aqui. Agora ele está com o sistema desligado. O ícone está verde no painel. Ganhar um pouquinho de velocidade aqui. Olha lá, já está iluminando. E olha ele recortando os carros lá na rodovia. Ele percebe os faróis à frente e faz o recorte. Aqui é uma área bem escura, praticamente tudo aceso no farol. Agora ele desligou. Tem uma relação aí de velocidade e condição de volante também para o sistema ele estar atuando. Agora eu vou pegar aqui um acesso na rodovia que também é bastante escuro. Vamos ver o sistema funcionando aqui, ó. Olha ele abrindo aí, iluminando tudo. E ele faz isso de forma bastante suave e progressiva. Agora aqui de novo na rodovia. Veículo em praticamente em todas as partes da pista, mas
o lado esquerdo mais iluminado, onde a gente tem ali a vegetação e o morro. Vou desligar o modo automático para a gente ver a diferença. Sem o modo automático e agora com o modo automático. Ele liga de forma muito suave. É difícil perceber, você tem que prestar atenção para você conseguir ver a diferença que faz a iluminação com e sem. Aqui, por exemplo, ele está iluminando muito bem aqui o lado esquerdo e o lado direito. Porém, o carro que está à minha frente, ó, não recebe a luz alta do farol. Aqui na frente da rodovia, a gente também tem ali um acesso mais escuro. Vamos ver a diferença na saída da rodovia. Ali deve ficar um pouquinho mais perceptível aí a transição do farol. Já chegando aqui na saída. Vamos lá. Olha lá. Ele já iluminou bem aí o lado direito do carro. Tá mantendo uma luz mais forte aqui no lado direito. Tem um carro aqui no acesso. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Ele ilumina toda a lateral, mas lá na frente, o veículo que está lá, ele fica recortado da imagem. Vou desligar aqui o modo automático. Assim, o modo automático com o modo automático. E a transição é bastante suave. E quando você chega no cruzamento, ele aumenta a iluminação nas laterais, o que é um negócio muito legal. Praticamente o farol está vivo, sempre dando a melhor iluminação sem ofuscar ninguém. Como funciona aqui o eixo traseiro dinâmico? E você consegue até acompanhar pela tela da central multimídia. Apertando aqui a tecla Home, informações, você tem esse gráfico, que mostra a inclinação das rodas, né, o quanto que elas estão viradas. Então, virando aqui o volante, olha só, eu estou com o carro na posição parque. Então a gente tem ali o ângulo que está girando a roda dianteira, tá vendo? Porém, no momento que eu engato o drive, agora começa a ficar diferente. Já tem ali uma informação da roda traseira. Ó, vou virar para a esquerda, olha o que acontece com a roda traseira, tá vendo? Ela gira no sentido oposto e você consegue ver ali na tela da central multimídia, ó, informação 8,8 graus. Agora eu vou virar para o outro lado. Olha aí, tá vendo? 38 graus a dianteira, a traseira ali, ó, subindo, chegando ali em 8,6, agora 9,8 graus. Então, quando o carro está engatado, o eixo traseiro dinâmico está funcionando. Só que, por exemplo, se você engatar ré, o eixo traseiro vai continuar funcionando, mas o que vai acontecer? Não vai aparecer aqui na tela do multimídia, porque aqui ele vai exibir a câmera de ré, mas o eixo está lá fora, girando tanto para um lado quanto para o outro. Então, o eixo traseiro, ele só vai atuar quando o carro estiver engatado ou em movimento. Se você tiver com o carro parado na posição parque, gira só as rodas dianteiras. Você também pode levantar a suspensão do carro e acompanhar na tela da central multimídia. Tecla Home, aqui o menu de informações, a gente vê ali no cantinho que está no 0. Aí você tem um menu aqui no console, com o desenho do carrinho. Você vai apertar esse menu, tem aqui. Levantar nível de suspensão. Ele já coloca na tela do multimídia que ele está fazendo aí o levantamento dessa função. E nessa tela de informação do carro, você consegue ver aqui do lado direito dela que ele está levantando a suspensão. Então, você vai usar isso para quê? Quando você precisa atravessar áreas onde os obstáculos são maiores, você sabe que vai pegar lombada, valeta muito alta, você pode levantar a suspensão do carro. Mas você não consegue dirigir o tempo todo assim. Tem uma certa velocidade que o sistema desce automaticamente. Então, a suspensão pneumática, ela tem essa vantagem, né? Você pode comandar quando você precisa para ter ela mais alta. E quando você está na estrada em velocidade, ela automaticamente abaixa para dar mais estabilidade para o carro. Ela faz isso de forma ativa. A única coisa que você consegue fazer pelo controle do motorista é suspender a suspensão em algumas situações para atravessar obstáculos mais difíceis. E quando ele conclui o levantamento do carro, aqui na tela do multimídia aparece ali o +1. Hora da gente fazer aqui a nossa condução urbana. Só um detalhe, pessoal.
Esse volante aqui, ele não está na posição mais confortável para eu dirigir, mas eu coloco ele dessa forma para a nossa câmera que está instalada aqui consiga pegar adequadamente a imagem aí do painel, tá? Senão eu iria dirigir com o volante numa posição bem diferente, mas vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é levantar o carro, né? Nós vamos fazer o nosso teste de tração e lombada, então vamos apertar aqui o botãozinho aqui no console, que ele abre aqui o acesso rápido para várias funções do veículo, clicar aqui em levantar nível. Tem até uma indicação aqui na tela do multimídia de que o carro está sendo levantado, tá vendo? Essas setas para cima aqui em verde. Mas você quer saber se a suspensão já terminou ou não? Você vem aqui no Home, aperta informações, e ali do lado direito da tela tem esse pontinho laranja, o mais um, que está mostrando que o carro ainda está no processo de levantamento da suspensão. Então aí é uma dica importante, porque se você tiver que atravessar locais que sejam um pouco mais difíceis, né, obstáculos maiores, veja se a suspensão concluiu o levantamento, até para você poder atravessar isso com mais segurança, né, e forçar menos a suspensão, não ficar trabalhando a suspensão enquanto ela está no processo de levantamento do carro. Demora um pouquinho aí, como vocês estão vendo aí, demora aí uns 30, 40 segundos para ela concluir aí o processo, afinal de contas o carro é bastante pesado, ó. A hora que aparece ali o mais um, bolinha branca, tudo ok, agora está pronto para a gente fazer o nosso teste aqui. Vamos primeiro no tachão. Suspensão a ar deve ser bastante confortável, né? E também não é só o conforto, vamos ver como é que o carro se comporta aí com o isolamento acústico. Então vamos lá, vamos alinhar com os tachões e vamos ver como é que o carro se comporta aqui. O tachão está aqui, vamos lá. Bom, conforto é bom, ele consegue absorver bem, mas o barulho, o isolamento acústico, eu esperava um pouco mais. Para um carro dessa faixa de preço, eu efetivamente esperava que fosse um pouco melhor. Não é ruim, mas poderia ser melhor. Vamos ver agora a lombada. 30 por hora. SUV tem que encarar numa boa, né? Então vamos lá, ainda mais com a suspensão elevada. Primeira lombada, passou muito fácil. O carro não chacoalha, né? A suspensão a ar tem essa compensação. É muito gostoso você usar um veículo com suspensão a ar. Vamos ver agora aqui a segunda lombada 30 por hora. É impressionante como ele absorve bem o movimento da lombada, né? Não tem aquele ricochete, aquele pump rebound, né? Que é a compressão e a extensão. Vamos ver agora aqui no piso desnivelado como é que é o conforto, isolamento acústico. Conforto é muito bom, mas novamente, isolamento acústico esperava mais. Terceira lombada, muito fácil a terceira lombada. Muito fácil mesmo, muito fácil. Lembrando que quando a suspensão está levantada, ele perde um pouco de conforto do conjunto, tá? E a terceira, quarta e última, passou com absoluta tranquilidade aí nas lombadas. Muito melhor, às vezes, até de que outros SUVs que a gente testou. Então a gente vê que levantar a suspensão faz uma tremenda diferença para você superar aí os obstáculos. Mas o isolamento acústico poderia ser um pouco melhor. Para manobra de fim de rua, vou explorar bastante as câmeras 360 graus. Para você ativar, botãozinho aqui no console, pronto, ele já coloca ali a imagem da câmera 360, que você consegue escolher modos de visão diferentes. Aqui, visão dianteira, visão traseira, 3/4 traseira esquerda, 3/4 traseira direita. Vamos usar essa, que eu acho que está aparecendo muito bem ali a informação da guia onde eu faço alinhamento. Ele já colocou ali algumas informações adicionais, por onde as rodas vão passar, ali uma espécie de campo de sensor de estacionamento, ó, ele já detectou uma parte ali da guia, né? A gente consegue ver isso. Vamos alinhar um pouquinho mais aqui para a esquerda. E olha aí, tá vendo? Você consegue ter uma imagem mais bastante detalhada do que está acontecendo com o carro, né? Você quer mudar a imagem? Clica aqui na tela, você consegue colocar a imagem ali, traseira, a dianteira. Pois bem, então já estamos com o carro alinhado, na posição que a gente sempre vai. Então vamos até aqui o nosso ponto de referência. Aqui eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso, por exemplo, colocar aquela informação das rodas, né?
Então quando eu viro completamente as rodas, você vê que a dianteira ali vai até 37 graus, a traseira está dando 7,5. Agora subiu um pouco mais, 9,8. Então isso aqui ajuda a diminuir bastante o raio de giro do carro. Vamos voltar aqui para a informação de câmera. Olha só, pessoal, aqui o carro já virou 90 graus. A gente consegue ver ali com a rua. E é um carro bem grande, né? E não encostou na guia ainda. Agora, ó, ele mudou a posição da câmera de novo. Olha que legal, ele vai mudando as imagens, né? Ele vai adequando de acordo com o que ele está percebendo. Sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, agora encostou na guia. Então vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança a roda. Olha ali que legal, ali a linha de guia dinâmica mostrando o caminho que o carro vai fazer. Muito bom esse sistema, hein? A gente consegue ver tudo. E aí, olha, impressionante. Um carro desse tamanho parou aqui na rua, do centro um pouquinho para a direita. Isso aqui é tamanho de carro compacto nessa manobra aqui de fim de rua que a gente faz, né? Às vezes tem carro médio que sai mais para a esquerda. Você vê que o eixo traseiro dinâmico faz toda a diferença nessa manobra. E esse sistema de câmeras, impressionante. Você vê que a câmera ela é inteligente, ela vai mudando o modo e você ainda consegue escolher aqui vários outros modos de visão. Então, tirando a questão do tamanho, manobrar esse carro aqui vai ser super tranquilo para qualquer um. Vamos entender a realidade aumentada desse carro. Eu já programei aqui no GPS um destino aqui próximo de onde eu estou, só para a gente poder demonstrar. Então, a gente já tem a rota traçada e olha o que vai acontecer. Ali na frente já tem uma instrução de virar o carro. Até aí é igual a todo GPS, né? Está mostrando o caminho ali a ser feito. Mas na hora que a gente se aproxima, olha que legal, ele abre uma imagem dianteira do carro, essa imagem está sendo filmada em tempo real, e ele coloca essas setas aqui, ó, flutuantes, tá vendo? Dizendo assim, ó, é aqui que você vira. Olha que legal, tá vendo? E à medida que você vai chegando perto da seta, ó lá, é aqui que você tem que virar. Então, tá aqui a informação para virar. Agora, aqui na frente eu tenho que virar de novo, à direita, ó lá as setas mais uma vez. Mas vamos fazer o seguinte, vamos errar o caminho de propósito. Então, ó, eu vou pegar a rotatória aqui para o outro lado. Vou tentar enganar o sistema. Então, eu virei para o lado que não deveria. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, ele vai re-roteirizar e olha aí ele colocando novamente as setas. Olha lá. Então, a seta agora mostrando onde eu tenho que virar. Então, à medida que você chega perto do objeto, olha lá, a seta vai ficando maior e vai desaparecendo. Aí, novamente. Tem que virar de novo aqui agora. Olha lá, vamos ver se ele tá re-roteirizando, tá achando o ponto aonde eu tô. Ele ainda não conseguiu identificar o ponto certo que eu tô. Agora ele achou o caminho, ó. Botou a realidade aumentada. E aí, com isso, você consegue ter uma instrução um pouco mais clara de onde você tem que virar. Em que situações aqui que isso aqui é muito legal? Vou dar um exemplo. Imagina que você está numa rodovia, e aí tem uma saída da rodovia, mas ali não é uma única bifurcação, é uma trifurcação. É raro, mas existe, né? Então você tem para ir em frente, você tem que virar mais à direita e tem que virar do meio, né? Com a realidade aumentada fica muito mais fácil você perceber esse tipo de coisa, né? Então quando você tem às vezes várias saídas, isso vai te ajudar e ajudar bastante na realidade aumentada. Claro, depende do mapa de GPS embarcado, e esse mapa de GPS do carro, ele não tem uma atualização em tempo real. Então, em alguns momentos, pode ter alguma confusãozinha por conta da base do GPS. Mas, em geral, vai ajudar bastante, porque você vai ter a informação muito clara de onde você tem que fazer a conversão para chegar no seu destino. Agora, eu vou fazer um teste de consumo aqui com o carro. Então vamos usar os equipamentos que o veículo tem para a gente poder monitorar a quantidade de energia que a gente vai gastar nesse trecho, que vai ser puramente de rodovia. Usando aqui o computador de bordo, tá vendo aqui? Esse aqui após a partida, eu já zerei para poder fazer a medição. Entretanto, esse outro aqui, ele está acumulando desde que eu peguei o carro, né? Então eu já rodei 163 quilômetros e eu tenho ali um consumo de 233 watts-hora para cada quilômetro, o que dá
23,3 kWh para cada 100 km. É um consumo não muito baixo, né? Se a gente pegar aí como equivalência, você tem um consumo aí muito parecido com o Q8 e-tron da Audi. Mas agora, nesse trecho de estrada, eu vou rodar de forma mais eficiente. Para isso, eu vou passar o carro aqui para o modo Eco e vamos fazer um circuito aqui, sempre usando o carro de forma moderada. Vamos ver se o consumo vai mudar? Inclusive, eu vou usar esse gráfico de energia aqui que você tem na função EQ, que mostra aí o último tempo de condução. No caso aqui ele está zerado, ele está dando esse consumo alto porque eu estou com o carro parado, né? O ar-condicionado está ligado. Mas vamos andar, vamos ver como é que fica tudo isso. Retomada, 60 a 120, subindo, ar-condicionado ligado. Será que vai bem? Vamos lá. Vamos primeiro reduzir aqui os 60 por hora, vamos estabilizar em 60. Um pouquinho mais aqui, ok, estabilizado em 60, vamos pisar tudo. Pisando, 80, 90, 100, 110, 120. Foi rápido. Assistências à condução. Mas primeiro, vamos explicar uma de cada vez. Então, apertando aqui o botão do ícone do carrinho, eu já estou aqui com o assistente de direção ativo que eu vou desligar e a manutenção de trajetória que eu também desliguei. Para quê? Vamos ver como é que o carro se comporta sem essas funções. Então, se eu tentar aqui sair da faixa sem dar seta, ó, nada acontece. Não vibra o volante, não faz nada. Mas eu posso usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, que são os botões que ficam aqui na parte de baixo. Então, eu programo aqui, escolho a velocidade que eu quero. Aqui no caso, a rodovia permite que eu ande 120 km por hora. Consigo escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente, mais próximo ou mais longe. Vou colocar aqui um mais próximo. Aproveitar o caminhão que está aí na frente. Vamos ver se o sistema consegue identificar o veículo. Olha lá, já identificou o caminhão. Está reduzindo a velocidade para ficar na distância de segurança que eu escolhi. Agora está na distância que eu escolhi, que é a mais próxima. Você pode ver que estamos aí na velocidade aí na casa de 70 km por hora, né? Vamos mudar de faixa? Vamos ver se, ó, a CC já acelerou aí o carro automaticamente para a velocidade que eu programei, os 120 km por hora. E você consegue programar através da central multimídia como é que você quer a resposta do ACC. Se você quer ela de forma confortável, de forma esportiva, indexada ao Drive Select, você consegue fazer tudo isso. Mas aqui eu estou usando só o ACC. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui o assistente de manutenção de trajetória. Vamos forçar o carro um pouquinho para fora da faixa. O que vai acontecer aqui agora? Olha lá. Ele não atua no volante. O que ele está fazendo? Ele está vibrando o volante. Ah, agora ele atuou. Tá vendo? Então vamos ver. Na faixa seccionada, ele não atua no volante, que foi o lado direito. Agora, na faixa contínua, do lado esquerdo, aí ele atua para trazer o carro para dentro da faixa. Então, é um funcionamento diferente de acordo com o tipo de faixa que ele está lendo. Então, você consegue ver que o sistema é inteligente ao ponto de, no caso de manutenção de trajetória, identificar o tipo de faixa, seccionada ou contínua. Agora, vamos usar aqui o assistente ativo de direção. Vou ligar ele, já está acionado. E o que começa a mudar aqui? Você já percebe que o volante ficou um pouco mais duro agora. Ele está centralizando o carro. Ó. Se eu forçar o carro para sair da faixa, ó, vou forçar. Olha o que acontece. Ele sozinho já atua no volante para trazer o veículo aqui para dentro da faixa. Tá vendo? Então, o assistente ativo de direção centraliza o carro na faixa. Então, você vai continuar tendo um assistente de manutenção de trajetória que, se você realmente forçar para sair, você percebe que ele vibra o volante, te chamando a atenção. Agora, se eu me sobrepor ao sistema, mesmo sem dar seta, olha só, vou mudar de faixa sem dar seta. Eu consigo me sobrepor ao sistema. Então, apesar dele ter um pouquinho de resistência no volante, ele nunca vai impedir você de fazer a manobra. Mas o correto é você dar seta, faz a mudança de faixa, o sistema entende e volta a funcionar com o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa com centralização, quando está tudo ativado. Bastante simples de usar, né? Agora aquela dúvida, né? Se eu estou num veículo 100% elétrico que não tem câmbio, por que eu tenho pedal shifts atrás do volante?
para você aplicar aqui a regeneração ou recuperação de energia. Então funciona assim, eu estou agora aqui na recuperação normal. Se eu tirar o pé do acelerador, ó, você está vendo aqui que eu estou acelerando, tem um indicador de potência, eu vou tirar o pé do acelerador. O que ele faz? Está vendo essa barrinha que a gente tem aqui embaixo? Ele começa a recuperar energia para o carro. Até mesmo na tela da central multimídia você consegue ver essa recuperação para a bateria. Só que isso freia um pouco o carro. Vamos supor que você não quer usar essa recuperação de energia. Usando o pedal shift aqui do lado direito, você coloca aqui, nenhuma recuperação. Então quando você tirar o pé do acelerador, é como se você estivesse em ponto morto com um carro a combustão. Ele não vai fazer recuperação de energia, ele vai deixar o carro solto. Mas e se eu quiser uma recuperação maior de energia? Você também pode. Usando o pedal shift aqui do lado esquerdo, você coloca na normal e depois a recuperação forte. Essa daqui, você praticamente não usa o pedal de freio. Porque quando você tira o pé do acelerador, olha só. Olha o quanto que ele recupera de energia, o quanto que ele diminui a velocidade. Ele praticamente freia o carro. E ele está freando o carro mesmo. Inclusive, a luz de freio lá atrás acende quando ele faz esse processo aqui de recuperação de energia. Então, é uma forma muito boa de você dirigir usando muito menos o pedal do pedal de freio, né? Porque você tirou o pé do acelerador, ele já freia o carro. Então, você já vai controlar melhor o veículo só nesse processo. E tem um outro modo. Usando aqui o pedal shift do lado direito, você tem a recuperação normal, nenhuma recuperação ou recuperação inteligente. Aí o carro, usando os radares e sensores que ele tem, ele sabe quando ele pode aplicar a recuperação de energia. Então ele vai fazer isso de forma automática. É difícil demonstrar isso para vocês, mas por exemplo, aqui uma situação, eu tenho um caminhão à minha frente que está com uma velocidade mais baixa do que eu. Ele está usando a recuperação de energia para manter a distância de segurança. Agora eu vou, por exemplo, mudar de faixa para um lugar aqui onde não tem veículo, ou pelo menos os veículos estão andando mais rápido. Vou tirar o pé aqui do acelerador. Agora ele já não está recuperando. Então, quer dizer, ele vai usar o sistema de forma inteligente para fazer a recuperação quando ela é mais adequada. E você escolhe tudo isso com os pedal shifts aqui atrás do volante, olhando a indicação ali no painel embaixo do conta-giros. Concluindo aqui o nosso teste, pessoal, rodei 43 km, aqui velocidade média de 93 km por hora, e eu tive aí um consumo de 212 watts para cada quilômetro, que dá 21,2 kWh para cada 100 km. Bom, considerando essa média e considerando a bateria de 108,4 kW, esse carro aqui faria aí com uma carga 513 km aproximadamente. Lembrando que o consumo de rodovia é sempre mais alto que o de cidade. E aí, olhando aqui o marcador, faz bastante sentido, né? Porque a gente está com 72% da bateria, ele está projetando ainda 416 km. Então, essa outra parte aqui que a gente já consumiu, seriam aí o necessário para você fazer aí os 515 km aproximadamente. E a gente consegue ver que esse consumo que eu tive foi mais eficiente que o acumulado do carro, que está aí na casa dos 22,9, né? 22,9 kWh para cada 100 km, que foi uma média um pouquinho maior, afinal a gente fez os testes de aceleração e tudo mais. Mas ainda assim, para um carro desse tamanho, esse consumo aqui é equivalente a um Q8 e-tron, e ainda na cidade ele conseguiria ser mais eficiente. Então, para o tamanho de 7 lugares, nada mal o consumo do carro. Hora da gente efetuar aqui os testes de carregamento. O veículo está com 71% da bateria, então a gente precisa carregar 29% da bateria. Como ela tem uma capacidade líquida de 108,4 kWh, esses 29% equivalem a aproximadamente 31,5 kW que a gente precisa colocar aqui dentro da bateria. Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer vai ser aqui com o nosso carregador de parede, que tem a potência de 4,4 kW. Potência que a gente definiu que é aquela que você consegue numa tomada de 3 pinos de 20 amperes. Quanto tempo leva para carregar esses 31,5 kW? Vamos dar uma olhada? Carga iniciada, potência que o carro está recebendo, ó, o carro informa aqui 4,3,
mas quando a gente pega aqui o aplicativo da WEG, informa que está entregando 4.4. É normal existir uma perda entre o que sai do carregador e o que efetivamente chega no carro. Mas olha, para carregar cerca de 30% da bateria, pessoal, são 2h30 da tarde. Vai terminar às 11 horas da noite. Isso os 30% da bateria aproximadamente. E se a bateria estiver praticamente descarregada? A gente sabe que você nunca vai chegar na sua casa com a bateria totalmente zerada, mas vamos supor que ela chegou muito baixa mesmo. E aí, quanto tempo levaria usando o carregador com potência de 4.4 kW? Fiz a conta aqui, olha só. Aproximadamente 25 horas de carregamento, quer dizer, um dia inteiro e mais alguma coisa para você carregar completamente o veículo usando essa potência. Realmente, essa potência não vai atender o uso desse carro. Agora vamos realizar o teste usando aqui o VMOB Parking, onde a gente tem duas potências diferentes. Do lado esquerdo, um sistema que entrega até 7 kW montado num sistema bifásico de 110, e o lado direito, um sistema que entrega até 12 kW montado aí num trifásico 220, onde cada fase é 110. Vamos ver como é que é o comportamento aqui no carro. Usando o carregador de 7 kW, a gente vê a informação aqui que está chegando no carro 6.9, para colocar aí os 29% que faltam. Agora, 2h40, vai terminar perto das 8 horas da noite. Ainda assim, é um tempo relativamente grande para apenas 29% da bateria. E se a bateria de 108.4 estiver praticamente descarregada, se você tiver carregá-la inteira em 7 kW, você vai levar aproximadamente 16 horas para fazer o carregamento completo. Também não é um tempo muito bom. Agora o carro ligado aí no carregador no sistema trifásico 220, que em teoria, a potência máxima está ali em cima, ó, 12 kW. Mas o que está entrando no carro, 6 kW. Por que que isso acontece? Já explicamos algumas vezes, né? Você tem ali o sistema trifásico 220, porém o carro só consegue receber até 16 amperes aqui nesse sistema trifásico. Então ele fica limitado à potência de 6 kW. E com esses 6 kW, para carregar aí os 29%, o fim da recarga vai acontecer às 8h34 da noite. Você vê que agora 2h45. E se a gente tivesse que carregar completamente a bateria, olha aí, 18 horas, também não é uma potência adequada para esse veículo. Agora a gente vai fazer uso aqui do nosso transformador elevador, fornecido aí pela nossa parceira Junditrafo, inclusive com a solução customizada pelo nosso outro parceiro, a R-Force. Então eu vou ligar o meu carregador no sistema 380 volts. Então, em teoria, o meu carregador vai poder entregar até 22 kW. Agora o carregador está até informando aqui no display, ó, 21 kW de capacidade de carga máxima aqui no sistema trifásico, que agora está com 380, onde cada fase é 220. Mesmo o meu carregador podendo entregar até 22 kW aproximadamente, esse carro só aceita potência máxima de 11 kW no padrão AC do tipo 2. Então, para carregar aí os 28% que faltam, agora 2h53, ele vai terminar o carregamento às 18 horas aproximadamente. É um carregamento mais rápido que todos os outros. E se a bateria tivesse completamente descarregada, né, a bateria de 108.4, ela levaria aproximadamente 10 horas para fazer o carregamento completo. Considerando que qualquer pessoa normalmente dorme 8 horas, então ela vai ter um pernoite na casa de até umas 10 horas. Então se o carro chegar praticamente descarregado e passar a noite inteira carregando em 11 kW, no dia seguinte ele está carregado. É a melhor situação? Não. O ideal seria que esse carro aceitasse 22 kW, mas 11 kW já fica bastante aceitável. Mas o detalhe, para você ter os 11 kW, isso só será possível se você tiver trifásico 380, onde cada fase é 220, aí sim você vai conseguir carregar o carro com 11.
Então, para EQS 450 Plus, o ideal é você ter na sua casa um carregador VMOB Parking, pode ser aquele de uma saída só sem display, instalado num sistema de 380 volts, um trifásico 380. Se você morar em alguma região onde não tem essa disponibilidade, você vai precisar do transformador elevador. Nesse caso, a gente recomenda que você procure aí o nosso parceiro R-Force para ele poder te apresentar toda a solução de carregador, transformador elevador e também a instalação adequada. Antes das nossas conclusões finais, vamos relembrar algumas coisas que são extremamente legais aqui no modelo, no EQS 450 Plus. Começando pelo farol Digital Light, que tem toda aquela atividade à noite, funciona muito bem. O modelo também conta aí com um sistema de realidade aumentada que mostra o caminho que você tem que fazer usando aí o GPS do carro. Temos também o conceito de tela Hyperscreen, que permite que o passageiro da frente tenha uma tela dedicada para ele poder mexer nas coisas. Falando ainda em passageiro da frente, os bancos dianteiros com ventilação e aquecimento. Aí depois a gente vai para a segunda fileira de bancos, um baita de um espaço, saída de ar-condicionado totalmente dedicada para cada lado, com duas saídas. Você também tem o banco com todos os ajustes elétricos, um conforto absoluto que você encontra aí na segunda fileira de bancos. Temos a terceira fileira de bancos, quando a gente compara com os outros modelos de 7 lugares, oferece efetivamente mais conforto e algum espaço para bagagens, isso é bastante raro de encontrar aí nos modelos. Uma suspensão Airmatic que dá um conforto absurdo ao carro, o eixo traseiro dinâmico que gira até 10 graus para ajudar nas manobras em baixa velocidade ou melhorar a performance na estrada. E pessoal, eu poderia citar muito mais coisas, mas a gente vê que o carro tem uma tecnologia de ponta assim que impressiona até mesmo os mais exigentes. Agora, existem pontos onde o EQS 450 Plus poderia ser efetivamente melhor. Primeiro detalhe, esse carro só tem tração nas rodas traseiras, não tem tração aqui no eixo dianteiro. Isso acaba limitando o uso do modelo. Na prática, você vai usar isso aqui na cidade e nas rodovias. No fora de estrada, pode ficar complicado. Não só pelo fato dele ser um veículo grande, mas por ser também muito pesado. A falta de tração no eixo dianteiro pode complicar as coisas. E tem mais um detalhe, quando a gente olha o preço desse carro e o posicionamento dele e potenciais concorrentes em outras marcas, ele também fica um pouquinho defasado, porque esses outros concorrentes acabam tendo a tração integral, mais potência e mais performance. E tem mais um outro detalhe, o carregamento do veículo. No padrão AC do tipo 2, ele só aceita 11 kW. E a gente tem concorrentes no mercado que aceitam 22 kW no padrão de corrente alternada. Isso acaba fazendo diferença. São pontos que a Mercedes poderia pensar em melhorar nesse modelo ou até mesmo trazer a versão EQS 450 Formatic para o mercado brasileiro. E o preço dessa super máquina aqui? Praticamente R$1 milhão. Eu estou arredondando aí o preço, está aparecendo na tela para vocês em detalhe, mas é um carro que pouquíssimos brasileiros vão poder ter em suas garagens, O preço dele é muito elevado e ainda mais, é um veículo 100% elétrico. Então é para aquelas pessoas que têm condição plena de carregar o carro na sua residência e também no seu ambiente de trabalho ou ainda nos locais onde vai viajar. Quem pode pagar R$1 milhão num carro, certamente na sua casa de praia e na sua casa de campo, vai ter infraestrutura de carregamento, ou até mesmo os hotéis que vai frequentar também tem infraestrutura de carregamento. Mas é um cliente bastante específico que pode ter uma super nave dessas na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.